Bom dia, queridos. Vamos à nossa leitura bíblica de hoje. Entramos no Evangelho segundo nos narra Marcos, capítulo 1 e 2. Ele inicia então o capítulo de número 1 e assim, os teólogos dizem que dos 3 evangelhos, ou melhor, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos seria o primeiro que foi escrito, né? Bom, e é o mais sucinto também. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vai falando a respeito de João Batista, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparar o teu caminho. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. João Batista, então, ele vem preparando o caminho para o Salvador, para Jesus, anunciando, pregando, falando a respeito do arrependimento, falando que estava próximo o reino dos céus, lembrando que nós temos todo um contexto anterior, né, todo o Antigo Testamento que já apontava para a vinda do Cristo, né? O Cristo é o Messias, é aquele que era prometido de vir para ser o Redentor. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, né, o Salvador. Então, João Batista está aqui como uma voz profética. Aliás, ele é o último dos profetas, a própria Bíblia declara isso. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aponta para o batismo com o Espírito Santo, para o selo para a promessa. O Espírito Santo no Novo Testamento vai ser apresentado a nós como Consolador, aquele que está presente, pois Jesus diz que não nos deixaria sozinhos, mas ele iria dar outro Consolador, que é o Espírito. E o Espírito é apresentado também como sendo o selo, a garantia de que Deus está conosco, de que nós pertencemos a Ele. Vamos falando muito sobre isso à medida que formos estudando o Novo Testamento. Narra o batismo de Jesus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o céu rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele, e foi ouvida a voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então temos uma confirmação, a voz de Deus que bradou dos céus, apontando e confirmando Jesus como o Filho do Altíssimo. Após ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto e ali foi tentado, né? Diz que permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Então lembra que foi Deus quem o conduziu pelo seu Espírito, Jesus, até o deserto. E ali ele passou esse tempo de provação, mas não foi o diabo que levou Jesus para ser tentado. Foi o próprio Deus quem levou Jesus para ser tentado. Certo? Isso tem que ficar bem claro, porque tudo que acontece a nós acontece pela mão de Deus, certo? Então é Deus quem levou a Cristo. Fala da vocação dos discípulos, né? Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, e ele chama: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente a rede e o seguiram. Acho legal isso. Eles não titubearam. Eles imediatamente
deixaram tudo e começaram a seguir Jesus. E olha, é realmente uma mudança completa, deixar as coisas para trás. E nós somos chamados a uma mudança de vida ao seguir Jesus, e nem bem temos que deixar nosso trabalho, nossas coisas, né? Temos sim que deixar o pecado. Deixar o pecado. Bom, enfim, aí começa a narrar alguns episódios. Verso 21 fala da cura de um endemoniado. Eles entraram em Cafarnaum, Jesus foi ensinar na sinagoga. Sinagoga, né, não é o templo. Tinha o templo e tinham as sinagogas, que eram lugares de ensino, tá? Era a escola dominical daquela época. Era lugar de ensino. E Jesus ia até lá para ensinar, porque Jesus era considerado um rabino. E os rabinos, eles poderiam chegar até naquele local e ensinar outras pessoas. Chegou nessa sinagoga um homem possesso de um espírito imundo. E Jesus o repreendeu. E por conta disso correu célebre a fama de Jesus, né? As pessoas espalhavam as notícias rapidamente naquela época. A cura da sogra de Pedro, eles foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Chegando lá, a sogra de Pedro, né, de Simão, estava acamada com febre. Jesus tomou ela pela mão e a febre a deixou. Muitas outras curas. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios. Então, não sabemos quantos, mas em vários textos é dito que Jesus curou todas as pessoas que estavam ali. É por isso que João o apóstolo, né? No final do seu evangelho, ele diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez e falou, nem todos os livros do mundo caberiam. A cura de um leproso, verso 40. Aproximou dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Lembrando que para o judeu era proibido tocar num leproso, e Jesus toca. E cura aquele homem. Diz que Jesus ficou profundamente compadecido da situação daquele homem. Capítulo 2, a cura de um paralítico. Depois desses dias entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Alguns foram lá conduzindo o paralítico, subiram no teto, abriram um buraco, desceram ele, amarraram o leito, a maca, tipo uma maca, uma cama improvisada, uma maca, amarraram as cordas e desceram lá bem onde Jesus estava. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí deu problema, porque os fariseus já começaram: mas que é isso? Quem que é esse cara aí para poder perdoar pecados? Aí Jesus fala: olha, o que é mais fácil? Perdoar o pecado ou curar ele? Mas para que vocês saibam, para que vocês tenham certeza de que o Filho do Homem, o Cristo, tem poder para perdoar pecados,
então levanta-te e anda. E aí aquele homem foi curado. De novo saiu Jesus para junto do mar, passando viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele levantou e seguiu. Esse camarada aqui, o Levi, é o Mateus, né, que nós ficamos conhecendo a partir daí. Ele era um coletor de impostos. E Jesus o escolhe para ser um dos apóstolos. Os escribas e fariseus observavam que Jesus estava comendo junto com pecadores e eles questionam, por que o vosso mestre come e bebe junto com publicanos e pecadores? Jesus ouviu isso e respondeu, olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim chamar justos. Eu não vim chamar os justos. Eu vim chamar os pecadores. É porque eles, os escribas e fariseus, se achavam muito bons, muito justos, né? E aí Jesus fala, não, vocês não são. E eu não vim chamar vocês, eu vim chamar os pecadores. A partir do verso 18 fala sobre o jejum, né? Eles questionam, mais uma vez, né? Olha, os discípulos de João Batista jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Jesus fala assim, eles não jejuam porque eu estou aqui com eles, mas quando eu não estiver mais, aí eles vão jejuar. Aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado às searas e os discípulos estavam colhendo as espigas e os fariseus advertiram, olha, é sábado. Sábado o judeu não pode fazer nada, não pode colher uma espiga no pé. E os discípulos estavam ali colhendo. E eles falavam, não pode. E Jesus argumentou, né? Verso 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é Senhor do sábado. O sábado era observado no Antigo Testamento, né? Está ali entre os 10 mandamentos, certo? Mas aí você tem que entender a questão da lei moral e a lei cerimonial. Nós temos no Antigo Testamento toda uma lei moral, por exemplo, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, etc, etc, etc. Tudo isso é uma lei moral e continua valendo no Novo Testamento. E nós temos uma lei cerimonial, que era como que era feita a adoração. E nesse sistema cerimonial, litúrgico do Antigo Testamento, nós tínhamos os holocaustos, as ofertas de manjar, a libação, nós temos essa questão de não poder tocar numa pessoa leprosa, num defunto, a mulher que estava com o fluxo de sangue, e várias outras coisas, e entre isso, aí entra também as festas, né? A festa das primícias, dos pães asmos, do tabernáculo, e entra a questão do sábado, de guardar o sábado e tal, e tal, e tal, e tal. Toda essa lei cerimonial ficou no Antigo Testamento. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus está acima de tudo. E Jesus não censura os seus discípulos por colher ou por fazer algo no dia do sábado. Certo?
Então, fica-nos claro que essa questão do sábado, da observância do sábado, como era feito no Antigo Testamento, foi encerrado em Jesus Cristo. Ok? Vamos parar por aqui. Que Deus abençoe. Oremos. Senhor, graças te damos. Obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Pai. Dai-nos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Até mais, queridos.